Eu fiz o aplicativo em uma semana. A verdade é que eu queria que esse vídeo fosse fazendo o aplicativo em 2 dias, mas eu acabei me empolgando demais com a ideia e isso acabou levando um pouco mais de tempo. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou desenvolvedor iOS e resolvi publicar meu primeiro aplicativo. E pra contar como foi todo esse processo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O que tá fazendo aí, mãe? Plantando. Quer ajuda? É. Quer ajuda? Agora não. Agora não. Gostaria de um aplicativo para ajudar a cuidar das tuas plantas? Muito? Tá bom então. Foi mais ou menos assim que surgiu a ideia de fazer um app. Eu notei que minha mãe ficava muito tempo cuidando de uma planta em específico e eu perguntei por quê. E ela me disse que estava tentando entender o porquê que aquela planta estava morrendo. E aí eu falei para ela que existiam vários aplicativos na loja que tinham justamente esse propósito, para ajudar ela a cuidar das suas plantas. Aí eu baixei um dos aplicativos mais famosos para mostrar para ela como funcionava e logo de cara eu recebi um paywall gigante dizendo que eu precisava fazer uma assinatura mensal. Eu achei aquilo bizarro. E foi aí que veio a ideia de fazer o meu próprio aplicativo, sabe? Fazer uma coisa simples, direto e pago por uso. Enfim, falando um pouco mais da parte técnica do aplicativo, eu acho que esse tipo de ideia é perfeito para usar modelos de machine learning, tanto para fazer a análise da planta quanto a identificação dela. E para isso eu vou usar o CoreML. Para você que não sabe, o CoreML ele é um framework da Apple que serve justamente para executar modelos direto no dispositivo. Ele serve tanto para converter modelos prontos já para o modelo de CoreML para ser rodado no dispositivo, quanto para criar modelos a partir de datasets. E isso é muito bom porque evita que eu tenha que criar toda uma parte de comunicação externa através de uma API e que eu não precise pagar nenhum serviço externo para fazer justamente essas análises de planta. Então a minha ideia vai ser ou tentar achar modelos prontos para converter para o CoreML, ou pelo menos achar um dataset para eu criar o meu próprio modelo para poder rodar no dispositivo. Falando agora do design do aplicativo, eu queria algo bem simples na verdade. Olhando um pouco o Figma Community, que é onde eu costumo olhar para pegar referências de projetos, eu vi esse projeto muito legal de um app para compras de plantas, que não é o nosso caso, mas me trouxe umas ideias muito legais. Eu gostei muito dessa estética simples e desse grid com as plantas sem fundo, e eu vou tentar replicar isso no meu projeto. E a partir desse projeto pronto, eu resolvi criar minha própria versão. E eu acabei chegando aqui nesse resultado. É uma grid no estilo do Pinterest, com cards mostrando as plantas que você tem e uma barra de search com filtros. A ideia desses ícones aqui é mostrar qual que é o estado da planta de forma rápida. E já para os cards eu pensei em 2 funcionalidades principais. A primeira seria de colocar a foto da planta removendo o fundo, e isso aí criaria um card diferente, com a planta sobressaindo desse card, trazendo um efeito muito legal para o aplicativo, e que eu acho sinceramente que vale a pena o esforço para trazer essa experiência. Eu acho que vai ficar uma experiência de usuário muito legal e que vale o esforço. E se o usuário não quiser, ou por alguma razão não der para tirar o fundo daquela imagem, vai ter o card padrão ali que vai ficar com a imagem preenchida dentro do card. Bom, agora que eu já tenho a ideia geral do aplicativo, tanto em relação ao design quanto em relação ao projeto em si, que não é uma arquitetura ainda, mas a primeira coisa que eu vou fazer é tentar achar modelos prontos, tentar fazer a parte de machine learning funcionar. Se eu conseguir fazer isso funcionar, vai ser ótimo, e a partir disso a gente pode definir como organizar melhor o código, qual que vai ser a arquitetura que a gente vai usar e outras coisas. Mas enfim, o problema inicial agora é achar modelos prontos, ou pelo menos achar um dataset pronto e criar um modelo a partir disso. Sem mais enrolações, eu vou ter que trabalhar um pouco, né? Chega de fazer vlog, então vou trabalhar.
Galera, como vocês viram, eu consegui fazer funcionar toda a parte de Machine Learning, mas com alguns porém. Mas antes de falar do Machine Learning, vamos primeiro falar sobre a remoção de imagem. Como vocês viram, eu não consegui fazer funcionar, mas eu tenho uma notícia promissora a partir dessa coisa ruim. A parte promissora é que eu encontrei um post de um desenvolvedor iOS que usa o framework do Vision para remover fundo de imagem. Sabe o óculos da Apple Vision? Ele usa a API, o código do Vision, justamente porque ele traz várias informações relacionadas à profundidade de imagem, porque eles usam isso direto no sistema do óculos. E a partir do momento que você tem noção do que é a profundidade daquela imagem, você consegue facilmente remover o fundo. E a melhor parte é que ele disponibilizou o código pra gente, então eu vou copiar e colar. Outra coisa que eu fiz e dessa vez funcionou é a forma que eu faço a transição entre telas. A forma que eu fiz através de um tutorial foi basicamente tirando um screenshot na hora do clique. E aí eu uso o Geometry Reader para calcular a posição do card naquela hora que foi clicável e também para fazer a animação programaticamente. Então vai funcionar basicamente assim. Eu cliquei no card, ele vai tirar uma screenshot daquela tela no momento, vai calcular a posição exata daquele card, vai fazer uma animação daquela imagem com o Geometry Reader até a posição do card na próxima tela de detalhes, e por baixo dos panos, atrás do screenshot, ele vai estar fazendo a navegação de forma natural, nativa do SwiftUI. Depois que ele faz essa animação de imagem com o Geometry Reader, ele tira esse screenshot da tela e aí vai estar a tela de detalhes. Essa basicamente é dessa forma que funciona, mas isso trouxe alguns problemas de desempenho e também eu acho que não é uma boa forma para fazer uma navegação assim com vários screenshots em cache. Não sei se é muito legal essa ideia. Já em relação ao Machine Learning, como vocês puderam ver, até que funcionou, mas tem alguns problemas. Isso porque quando eu estava fazendo a pesquisa para achar modelos prontos para usar no CoreML, ou pelo menos um dataset pronto para treinar, eu notei que a maioria dos resultados que eu encontrava era relacionado a plantas agrícolas, ou seja, tomate, milho, soja, e nada em relação a plantas caseiras. Eu até encontrei um dataset que foi esse que eu usei no timelapse. O problema é que ele tem apenas 14 mil imagens e isso não é muito para fazer um treinamento de machine learning um pouco mais preciso. Ele não só não abrange a maioria das espécies usadas caseiras aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas como também ele não tem uma diversidade de fotos, ou seja, para ter um modelo mais preciso eu precisaria ter pelo menos, umas 1000 fotos com diferentes ângulos e iluminação sobre a mesma planta, para quando eu treinar o meu modelo ele for exatamente preciso, porque o usuário não vai tirar uma foto perfeita para usar no aplicativo. Ou seja, ou eu vou ter que criar o meu próprio dataset, e isso é totalmente inviável, porque vai demorar muito e precisa de muita foto e eu não tenho tempo para isso. Ou eu vou ter que abandonar a ideia de usar CoreML e partir para usar um serviço externo, ou seja, uma API. E como a ideia do vídeo é tentar fazer um aplicativo em uma semana, eu vou ter que largar um pouco essa ideia de usar CoreML e tentar procurar por serviços externos que eu espero que não sejam tão caros. Mas como vocês viram, já tá ficando à noite, então eu acho que eu vou deixar tudo isso para amanhã. Pessoal, já se passou o dia inteiro basicamente, o último take foi ontem à noite e eu não consegui fazer muita coisa hoje porque eu também tenho que descansar, né? São 5 horas de um domingo, eu preciso ir pra casa, que eu tenho que trabalhar durante a semana, eu tô aqui na casa da minha mãe e até lá em casa é 1h30 de viagem mais ou menos e vocês vão acompanhar um pouco esse trajeto. Dito tudo isso, eu tenho que ir embora, senão vou chegar muito tarde. Agora que eu já estou em casa, o meu foco vai ser criar uma camada de network para o projeto para deixar ele pronto para receber uma API externa e justamente eu vou tentar ir atrás de uma API que me traga essa solução de identificar e fazer análise de plantas e que não seja tão caro, eu espero. Dito tudo isso, eu vou parar de enrolar e trabalhar mais um pouco e eu espero trazer novidades boas para vocês no próximo take. Pessoal, agora é o Luiz do futuro narrando esse vídeo pra vocês, porque eu simplesmente esqueci de gravar esses takes falando com a câmera, mas eu trago algumas novidades pra vocês, uma boa e uma ruim, pra falar a verdade. A boa é que eu criei uma camada de network e eu usei como base um estudo que eu mesmo fiz há um tempo atrás sobre arquitetura. E já a notícia ruim é que eu achei uma API perfeita pra usar no projeto. E se tu tá me perguntando por que é ruim essa notícia, é porque ela é absurdamente cara. A parte boa dessa notícia ruim é que eles dão 100 créditos pra usar durante a fase de desenvolvimento do seu projeto. E por mais que seja caro, eu vou usar essa API até para não perder mais tempo procurando outras soluções. O lado bom é que agora eu posso parar de me preocupar em achar uma solução que atenda a necessidade do projeto. E finalmente eu vou poder ocupar meu tempo com algumas melhorias de UI e UX que eu queria fazer já há um tempo e focar em features novas para deixar o aplicativo mais robusto. E a primeira coisa que eu vou querer refatorar é o fluxo para adicionar uma nova planta. Tu clica para adicionar uma planta e vem uma tela pedindo várias informações, e isso pode ser muito cansativo para o usuário. Então a minha ideia é dividir esse fluxo em várias mini telas, sabe? Como se fosse steps de onboarding mesmo. E também vou adicionar uma feature de abrir a câmera para tirar a foto na hora, porque até eu tava sentindo a necessidade disso.
E eu não vou gravar um timelapse disso porque eu já gravei muitos timelapses, isso consome muita memória e bateria. Mas para vocês não ficarem sem nenhum conteúdo aqui na tela, então fiquem com o vídeo do Lucas montando te encarando por 5 minutos. Mais um take, mais uma novidade, eu finalmente implementei a opção de tirar uma foto na hora quando vai adicionar uma planta. Como eu falei que ia fazer, eu acabei refatorando todo o fluxo de adição de planta também, então agora é dividido em steps. E enquanto eu tava refatorando esse fluxo, eu acabei notando em como tá com cara de dashboard desse aplicativo. E a melhor forma para resolver isso, na minha opinião, é adicionando um personagem fictício no aplicativo. Para trazer importância e significado para esse personagem, eu vou fazer com que ele seja o especialista em planta. Então é ele que vai fazer a identificação da planta e fazer uma análise da saúde dela. E a minha ideia é também refatorar o onboarding para que esse personagem guie e explique como funciona o aplicativo. Ou seja, não vai ser mais o aplicativo em si que vai trazer a análise e identificação de planta, vai ser esse personagem. Faz sentido? Espero que sim. Mas antes de fazer todas essas mudanças, eu primeiro preciso tomar um café. Galera, agora o aplicativo realmente já está quase pronto. Com ele você já consegue fazer uma análise completa da saúde da planta, fazer a identificação por espécie, criar um reminder para te notificar quando é a próxima vez de aguar a sua planta, e acabou aí. Mas o que eu já tenho anotado de ideia aqui é basicamente criar uma feature de timeline da sua planta, porque hoje em dia você não tem nenhuma forma de versionamento da tua planta. A ideia é que tu consiga salvar a evolução da tua planta ao longo do tempo. Então vamos supor, hoje em dia eu fiz uma análise da minha planta e ela precisa de um cuidado específico. Então eu vou tratar ela para ter esse cuidado. E aí daqui um mês eu vou querer fazer uma nova análise de saúde para ver se ela ainda precisa desse cuidado. E se ela tiver ok, perfeito, ótimo. Se ainda precisar de cuidado, eu vou cuidar de novo e fazer mais uma análise daqui a um mês. E todas essas análises que eu fiz anteriormente tem que estar salva no aplicativo. E além da timeline, eu também quero implementar gamificação no app. A primeira coisa que eu pensei é fazer badges, que esse é o padrão que toda gamificação tem, mas além disso eu também quero fazer o sistema de streaks no aplicativo. Então vamos supor que eu tenho que aguar uma planta amanhã. Então a ideia é que amanhã eu receba uma notificação para aguar a planta e eu marcar no aplicativo que eu aguei ela. Se eu não fizer isso, eu perco os streaks. Se eu fizer isso, eu continuo mantendo a minha streak. Todas essas features são essenciais, mas eu vou ter uma que vai ser fantástica. Dando mais uma olhada na documentação da API que eu estou usando, eu descobri que eles implementaram um endpoint novo, que é justamente um chatbot. E esse chatbot funciona da seguinte forma. Primeiro tu tem que fazer uma identificação da espécie, e quando tu faz a identificação de uma espécie de uma planta, ele gera um token. Se tu usa esse token nesse endpoint de chatbot, tu consegue conversar qualquer coisa com o teu chatbot relacionado àquela planta que ela vai saber. Eu dei uma testada de leve e ele não é tão inteligente, mas já é melhor que nada. Ele consegue trazer respostas mais genéricas sobre como cuidar de planta. E com isso eu acho que eu tenho um aplicativo bem fechadinho e já posso lançar na loja. Então agora a ideia é implementar toda essa parte de gamificação, criando badges e essa parte de watering streak que eu mencionei antes, fazer uma versão mais robusta do endpoint de chat que eu tava testando e criar o sistema de timeline que eu mencionei. Se eu vou conseguir fazer tudo isso, eu não sei, mas espero que sim. Peguei a câmera aqui no improviso só para mostrar para vocês, olha que transição mais bonita. Cliquei aqui, expandiu de forma suave, que coisa linda, meu Deus do céu. Outra coisa que eu acabei implementando, como eu comentei com vocês, é a parte da timeline, que já está funcionando 100%. Então agora, quando tu adiciona uma planta nova, tu pode adicionar uma versão nova da tua planta com uma foto mais atualizada, e aí ele vai perguntar justamente se tu quer fazer uma análise nova de saúde dessa nova versão da tua planta. E tu pode clicar em sim e ele vai salvar aqui na timeline como as outras duas. Outra coisa que eu implementei também, como eu comentei com vocês, é toda a parte de gamificação. Então na tela de settings vocês vão ver que tem uma parte de progresso que mostra justamente a streak que eu comentei com vocês, e descendo mais embaixo na parte de general vai ter a parte de achievements, que é justamente relacionada aos badges que eu comentei com vocês. Tudo muito bonito, muito legal, mas eu esqueci de uma coisa extremamente importante no aplicativo, que é relacionada à persistência de dados. Hoje em dia eu não uso nenhum banco de dados além do Firebase, mas eu uso ele apenas para salvar os créditos do usuário. Afinal, ele pagou por aquilo, então aquilo tem que estar salvo na nuvem. Mas todas as outras informações relacionadas às plantas do usuário ficam salvas apenas no dispositivo. Eu sei que essa é uma prática horrível, porque se tu desinstala o aplicativo e instala de novo, tu perde tudo, mas foi a melhor forma que eu consegui pensar sem que eu precisasse pagar um banco de dados para salvar todas as fotos de todas as plantas de todos os usuários. Mas por enquanto eu vou manter assim, talvez no futuro eu mude, e provavelmente eu vou mudar, mas para não deixar o usuário assim sem nenhuma ajuda, eu implementei toda uma funcionalidade de exportar dados e importar os dados. Então aqui nas settings do aplicativo, scrollando um pouco mais para baixo, vocês vão ver que tem uma nova seção chamada Data, que tem justamente a função de exportar dados. Quando tu clica nele aqui, ele vai gerar um JSON com todas as informações das suas plantas. A única informação que eu não estou enviando no JSON é relacionada à foto em si. E vocês podem salvar isso no dispositivo e depois em algum outro momento vocês podem importar esses dados sem nenhum problema.
Tô aqui editando o vídeo e eu percebi que eu não fiz nenhuma conclusão, então essa é a conclusão. No fim, esse projeto levou mais tempo que esperado, mas foi muito bom porque eu aprendi bastante coisa. Na minha opinião, o aplicativo ficou muito bom. Ele traz toda a parte de análise e identificação de planta e também tem toda a parte de criar notificações customizáveis, então pode lembrar a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias, a cada 5 dias, a cada 6 dias, a cada 7 dias. Além disso, tem toda a parte de timeline que você consegue ver o progresso da sua planta caso você queira. E não menos importante, tem toda a parte relacionada à IA, que traz várias informações úteis sobre a espécie daquela tua plantinha. Se tu quiser também, tu pode criar um chat para conversar sobre aquela tua planta em específico. E essas são as principais funcionalidades que eu implementei. Tem outras coisas também, como a parte de gamificação e muito mais. Se você quiser saber um pouco mais, talvez esteja na App Store. Digo talvez porque, pra ser honesto com vocês, o serviço de API deles é muito caro. Eu não sei se vale a pena pra mim lançar na App Store porque é um serviço muito caro e eu teria que cobrar caro do usuário. Mas enfim, foi uma jornada muito massa, eu gostei muito de fazer esse aplicativo durante esse tempo. Se tu gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí pra me incentivar. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal e eu espero que tenha mais vídeos, mas para isso eu preciso muito do incentivo de vocês. E é isso, me segue no Instagram, @luismelo.dev. Faz um tempo que eu não posto nada lá, mas quem sabe eu volte a postar alguma coisinha lá no Instagram também. Valeu, gente!